Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM. Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora. Faculdade é Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, a terceira edição desta segunda-feira, feriado de Tiradentes, 21 de abril de 2025. Vamos falar sobre o luto no Vaticano. Papa Francisco morre aos 88 anos. A Arquidiocese de Campinas realiza missas pela morte do Papa. Família acusa o Hospital Municipal de Americana de negligência após morte de jovem. Autoridades lamentam a morte do Papa. Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua de Americana realiza também missas durante 9 dias. E mais de 15 mil pessoas na FIDAM, é a Tecnotêxtil Brasil, que começa nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo pelo canal 14 da sua TV digital, também pelo canal 8 da Claronet para 13 cidades da nossa região. E você que não tem como acompanhar por essas duas formas, mas tem o nosso streaming lá dentro do portal tododia.com.br. Também os nossos conteúdos podem ser conferidos no nosso portal e nas nossas redes sociais. Agora, você quer participar com a gente, sugerir alguma pauta? Mande aqui para o nosso WhatsApp, é o 3471-2700. Você manda com fotos, imagens, o local, que a nossa equipe de reportagem vai até você para poder fazer, então, a matéria. E vamos começar o jornal, então, falando sobre Papa Francisco. Morre o primeiro Papa latino-americano. Ele que foi, então, o primeiro pontífice latino-americano e jesuíta da história da Igreja Católica e eleito em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Seu papado foi marcado por reformas na Cúria, defesa dos direitos humanos, apoio à inclusão das mulheres e uma postura aberta em relação à comunidade LGBTQIA+. E vamos então acompanhar as informações do falecimento do Papa Francisco com Diego Rodrigues. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos, às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, desta segunda-feira. As informações foram confirmadas pelo Vaticano. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro Papa latino-americano. Ele também foi o primeiro pontífice da história da Era Moderna a assumir o papado após a renúncia de seu antecessor, e ainda o primeiro jesuíta no posto. À frente da Igreja Católica, por quase 12 anos, Francisco foi o Papa número 266. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Gente, então, aí um pouquinho, né, um resumo do falecimento do pontífice, e o falecimento então do Papa Francisco foi anunciado às 7h35 da manhã desta segunda-feira pelo cardeal Kevin Joseph Farrell.
ele que é carmelengo do Vaticano e que destacou a dedicação do Papa ao serviço da Igreja, especialmente aos mais pobres e marginalizados. O funeral será realizado na Basílica de Santa Maria Maior, conforme seu desejo de uma cerimônia simples e humilde. Sua última aparição foi pública, ocorreu no domingo, durante a missa de Páscoa na Praça de São Pedro, onde as pessoas visivelmente perceberam que ele estava bastante debilitado, mas ele desejou uma feliz Páscoa a todos os fiéis antes de percorrer a praça no Papamóvel. E essa comoção, esse adeus ao Papa Francisco, acabamos descobrindo que nós tínhamos brasileiros, inclusive aqui da nossa região, da cidade de Capivari, lá na Itália, em Roma, acompanhando de perto toda essa repercussão do falecimento do Papa Francisco. Então, na Itália, o advogado João Henrique Quebal, ele disse ter sido pego de surpresa com a notícia da morte do Papa Francisco na manhã dessa segunda-feira. Ele falou com exclusividade à TV Todo Dia sobre a movimentação na Praça São Pedro, no Vaticano, nas primeiras horas depois de anunciada, então, a morte do Sumo Pontifício. E nós estávamos aqui para ir para o Vaticano e recebemos essa notícia, inclusive o filho do Fernando mandou já cedo a notícia, depois foi confirmada que realmente o Papa Francisco faleceu. Nós estávamos no Vaticano e vimos essa confirmação, o pessoal conversando, pessoas rezando já, pedindo pela alma do Papa, e a cidade está consternada, está comovida, e as bandeiras a meia mastro, meia asta, e o sentimento em Roma é de consternação pela morte do Papa. Esse sentimento que nós percebemos nas ruas de Roma. Vocês estão vendo aí, né, os vídeos, são vídeos que o próprio advogado nos enviou, mostrando os momentos, né, em várias igrejas lá em Roma. Essa, inclusive, foi no centro de Roma. Teve uma celebração na Santa Maria Maggiore, uma das 4 basílicas papais, que é lindíssima e que é cheia de história. E por volta das 5h30 da tarde, como vocês estão vendo aí nas imagens, já estava tocando os ritos fúnebres em homenagem ao Papa. Então, ele nos enviou, né, um pouco dessa história, desse acontecimento durante aí o falecimento do Papa Francisco, que repercutiu, claro, de uma maneira muito rápida e que, claro, os fiéis, tanto os turistas como os próprios moradores, enfim, as pessoas, os fiéis de Roma, fizeram, né, essa homenagem, fizeram de tudo para estar presente nesse momento. Mas é claro que isso é só o começo, gente, porque existem vários rituais para todo o processo agora do sepultamento do Papa. Existe todo um ritual. E isso acontece lá em Roma e aqui no Brasil também, porque as igrejas católicas, elas entram também em luto oficial, né? Elas acabam realizando várias celebrações, missas, diante do acontecimento. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai falar sobre o luto oficial em relação às autoridades aqui da nossa região, que elas lamentam a morte do Papa. Nossa equipe de reportagem, né, fez o acompanhamento hoje, fez um levantamento e a gente acompanha agora a reportagem de Diego Rodrigues. Autoridades da região usaram as redes sociais para lamentar a morte do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, publicou em seu perfil no Instagram: com profunda tristeza, recebo a notícia do falecimento do Papa Francisco. Hoje, nos despedimos do Papa Francisco. Em seu período à frente da Igreja Católica, ensinou ao mundo sobre a bondade, o respeito e o amor ao próximo, lamentou o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan. O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, disse que o mundo amanheceu mais silencioso diante da triste notícia do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, aos 88 anos. Hoje nos despedimos de um homem que viveu essa verdade até o fim, Papa Francisco, publicou em suas redes sociais o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schorer, o Leitinho.
O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, usou uma citação bíblica para homenagear o Santo Padre. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, também lamentou a morte do Papa Francisco. Nos despedimos hoje com muita gratidão do Papa, que deixa esse mundo com a missão cumprida e um legado de bondade. A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos, lamentou o presidente Lula, que decretou luto oficial de 7 dias pela morte do sumo pontífice. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Tá aí, então, são várias homenagens em relação ao falecimento do Papa Francisco. E a gente vai para um breve intervalo. Na volta, vamos trazer informações sobre a Arquidiocese de Campinas, que vai realizar aí missas pela morte do Papa, e também aqui no santuário, né, a Basílica Santuário de Pádua, Santo Antônio de Pádua de Americana também. E vamos trazer uma nota enviada pela assessoria de imprensa da Diocese de Limeira, em que o bispo vai conceder uma coletiva na quarta-feira sobre o falecimento do Papa Francisco. Mas voltamos já já com mais informações. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Boa noite, são 6 horas e 18 minutos. Mais uma vez, estamos ao vivo aqui pelos estúdios da TV Todo Dia e trazendo muitas informações para você que com certeza já acordou hoje neste feriado um pouco diferente e percebeu que não só por causa que é o feriado de Tiradentes, mas porque é uma data que vai ficar marcada a respeito do luto, né, do momento de luto que estamos vivenciando todos os cristãos a respeito do falecimento do Papa Francisco. Vamos falar agora sobre as homenagens. A Arquidiocese de Campinas realiza missas pela morte do Papa, né, e decretou, inclusive, luto de 7 dias e realiza, então, essas missas e outras mensagens ao Papa Francisco, que morreu, então, aos 88 anos no Vaticano, nesta segunda-feira. Quem traz a reportagem completa é o nosso correspondente de Campinas, Guilherme Pierangeli. Momentos após a confirmação da morte do Papa Francisco, que aconteceu por volta das 7h30 da manhã de hoje, pelo horário de Brasília, a Arquidiocese de Campinas determinou que todas as igrejas matrizes tocassem seus sinos 88 vezes às 8 horas da manhã desta segunda-feira, em homenagem ao Santo Padre. O número faz referência à idade do Papa Francisco. O arcebispo de Campinas, Dom João Inácio Miller, opinou sobre como Francisco será lembrado ao longo dos anos. Ele teve um papado muito simples, primeira palavra importante, eu diria assim, muito simples em todos os modos. Ele foi um homem da paz, ele foi um homem da fraternidade, ele foi um homem da fraternidade universal, ecumênica, ele foi um homem da fraternidade com toda a natureza. Ele entendeu muito aquela frase lá do Gênesis, onde Deus pediu para nós cuidar da criação. Então, nós não podemos não cuidar.
Depois ele foi um Papa que teve a coragem de reformular, de refazer, de melhorar o Código de Direito Canônico, que são as nossas leis. Depois ele foi um Papa que teve coragem de exigir e de buscar transparência no Banco do Vaticano. Ele foi um Papa que combateu os abusos. Nunca ninguém antes como ele combateu os abusos. Do modo como ele definia Deus, eu penso que ele pode ser definido. Papa Francisco foi um homem de proximidade, compaixão e ternura. A Catedral Metropolitana de Campinas ficou completamente lotada na missa que teve início 12h15 desta segunda-feira. E o arcebispo de Campinas, Dom Inácio Miller, ordenou que todas as comunidades de Campinas realizem missas em memória do Papa Francisco. Dentre as centenas de pessoas presentes na missa em sufrágio da alma do Papa Francisco, estavam Maria Matilde e Maria de Lourdes, que sentiram muito o falecimento do Papa. Muito bom, né? Ele era uma pessoa muito boa, né? E hoje, a hora que eu subo de manhã, nossa, levei um choque ele ter morrido. Eu penso que ele faz uma coisa que eu penso desde criança. Eu não preciso ficar juntando muita coisa, porque eu vou morrer, não vou levar. Então, para mim, ele era uma pessoa digna nesse momento. E hoje eu já chorei muito, porque ontem, a hora que ele estava celebrando a missa, ele deu a benção, eu recebi a benção. Eu recebi a benção. Então, eu fiquei muito triste, porque os outros papas a gente não entendia muito bem, mas ele sim, a gente entendia. Então, é uma perda quase que... é difícil até de falar. Em 2022, o Papa Francisco gravou um vídeo falando sobre o projeto Cozinha Solidária, realizado na região do bairro São Marcos, em Campinas. Padre Antônio Rodrigues, a vos y a la parroquia de San Marcos, San Pablo, les envío un cordial saludo y mi bendición. Sé todo el trabajo que están haciendo. Sigan adelante, sigan trabajando, cuidando sobre todo a los más desprotegidos, a los más dejados de lado. Yo rezo por ustedes, pero ustedes por favor recen por mí. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. O padre Antônio Alves, da paróquia São Marcos, o Evangelista, é o idealizador do projeto e comentou a alegria que foi ter o reconhecimento do Papa Francisco, que sempre foi um grande apoiador de ações voltadas para as pessoas mais vulneráveis. Ter acesso ao Papa, nem os bispos têm acesso assim a todo um protocolo. Então a gente receber algo assim direto, o Papa nomeando, é algo muito significativo. Então nós ficamos mesmo surpresos, a população amou, imagina o Papa mencionar São Marcos, é como se o Papa tivesse pisado no São Marcos, é como se ele mesmo se fizesse presente ali pessoalmente, né? A Arquidiocese e a PUC Campinas declararam luto oficial de 7 dias a partir desta segunda-feira. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Pois é, e em Americana não é muito diferente. A Basílica Santuários Santo Antônio de Pádua realiza missas também durante 9 dias. Quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Isabela Braz. A Basílica de Santo Antônio de Pádua de Americana celebra a partir das 7 horas desta segunda-feira uma missa em razão do falecimento do líder da Igreja Católica, Papa Francisco, marcando o início do Novendiales, um período de devoção católica de 9 dias de luto decretados pela Igreja Católica quando ocorre a morte dos sumos pontífices. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu às 2h35 do horário de Brasília por AVC e insuficiência cardíaca, deixando toda uma comunidade católica chocada após o período mais importante da religião, a Páscoa. O padre e reitor da Basílica, Cássio Roberto, contou com carinho do legado que o pontífice deixa para todos. No seu pontificado, o Papa Francisco nos deixa um legado de ser um grande promotor da paz, onde pede constantemente o fim das guerras, convocou os cristãos várias vezes para fazer oração, jejum pela paz do mundo, pelo fim das guerras. Deixa um grande legado sobre a caridade para não virar as costas aos pobres, acolhendo os pobres, acolhendo os excluídos. Também nos deixa o legado da misericórdia, onde fez o jubileu extraordinário da misericórdia no ano 2015 e 2016. Encerra seu pontificado também deixado o legado da esperança, onde estamos vivendo plenamente ainda o ano jubilar ordinário,
peregrinos de esperança. Então, o Papa Francisco nos deixa uma grande lição de vida a ser vivido, praticando, imitando a Jesus Cristo, seguindo o seu Evangelho. Também foi no pontificado do Papa Francisco que, no ano de 2014, foi assinado o decreto de elevação à Basílica Santuário Santo Antônio de Americana e teve sua missa de instalação em novembro de 2014. Então, para nós, na cidade de Americana, nos deixa esse legado da elevação à Basílica Santuário Santo Antônio de Americana. Durante esses 9 dias, a Basílica se une às igrejas católicas do mundo todo para realizar diversas orações pela alma de Francisco junto aos fiéis, como um sinal de reverência e respeito à memória de Francisco. As missas devem acontecer nos horários habituais da paróquia, sendo a próxima delas já a meio-dia dessa terça-feira. Nossa programação foi hoje de manhã por volta das 8 da manhã, onde fizemos o badalo fúnebre dos sinos da Basílica, anunciando o falecimento do Papa Francisco. Deixamos as bandeiras hasteadas a meio astro, bandeira da Basílica, do Vaticano e as bandeiras cíveis. E logo mais, hoje à noite, às 19 horas, teremos uma missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. E a partir da manhã, nas missas ao meio-dia, onde estaremos rezando também na intenção do Papa Francisco até o seu sepultamento. Além do Padre Cássio, padres de outras paróquias de Americana estarão presentes para presidir as cerimônias e participando deste momento de grande união espiritual. O reitor deixa uma mensagem aos fiéis nesse momento. E daqui para frente, para nós católicos, fiéis católicos, manter nossas orações em comunhão com tantas comunidades, paróquias no Brasil e no mundo, que estão celebrando as missas na intenção do Papa, rezando o terço mariano na intenção do Papa Francisco. Até esse sepultamento é o que nós vamos fazer, rezar pelo Papa Francisco. Depois do seu sepultamento, manter nossas orações, aí pedindo que o Espírito Santo guie, ilumine o conclave, onde será eleito o novo sucessor de Pedro. O conclave deve acontecer no mínimo 15 dias após a data da morte do Papa, sendo iniciada por volta de 6 de maio. Cardeais eleitores se unirão para decidir quem se tornará o novo representante religioso do cristianismo católico, dando início a um novo pontificado que pode ou não seguir as mesmas ideologias deixadas por Francisco. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Bom, agora vamos falar da Diocese de Limeira. O Dom José Roberto Fortes Palau, bispo diocesano então de Limeira, vai conceder uma coletiva de imprensa na próxima quarta-feira, dia 23, às 2 horas da tarde, na Cúria Diocesana de Limeira, justamente para falar sobre o falecimento do Papa Francisco. A pauta da coletiva será, então, o falecimento ocorrido nesta segunda-feira. Pegou todo mundo de surpresa justamente hoje, como é feriado. Então, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com várias paróquias, várias dioceses da nossa região. Algumas conseguimos ter retorno, outras não, devido ao feriado. Mas todos esses desdobramentos para a igreja, no mundo e na Diocese de Limeira, então, essa coletiva é justamente para falar sobre a temática. Participam também na coletiva o vigário-geral da Diocese, Padre Cássio Roberto Rossetti, e o coordenador diocesano de pastoral, Padre Diego Michelotto, e Dom José, que se encontra então em viagem fora da Diocese e cancelou compromissos e antecipou seu retorno à cidade de Limeira em razão da morte do Santo Padre. Tá aí então, a gente sabe que a Igreja Católica ela tem todo um ritual quando tem o falecimento de um padre, mais ainda de um papa. Então, claro que não é da noite para o dia que nós vamos falar do falecimento e do sepultamento. Ainda vai ter uma continuidade, claro que vamos sempre trazer atualizações aqui para vocês, seja aqui na TV Todo Dia, seja em nosso portal e também nas nossas redes sociais. Já que estamos falando de morte, morte e ressurreição, que é celebrado no domingo de Páscoa, a gente tem um espetáculo que acontece aqui na nossa região, que é muito conhecido, o Via Crucis, na sua 26ª edição, que concluiu ontem, e a organização já planeja o espetáculo para 2026. Nosso repórter Anderson Jung traz todos os detalhes. O espetáculo da Paixão de Cristo, o Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste, encerrou a sua programação na noite deste domingo,
no complexo da usina Santa Bárbara. A TV Todo Dia conversou com o secretário de Cultura e Turismo do município, Evandro Félix, que fez uma avaliação da edição 2025 e uma projeção para a edição de 2026. Nós, de fato, fomos abençoados, porque eu olhava a previsão do tempo, eu assistia o jornal e falava assim, vai chover, vai chegar uma frente fria. E a gente apenas teve uma situação de chuva, que foi no primeiro dia, e nos demais dias, todas as noites foram abençoadas, com o céu estrelado, com a lua iluminando o nosso cenário. Então, primeiro agradeço a Deus por oportunizar que esse espetáculo, de fato, pudesse acontecer nessas noites. Hoje chegamos na última noite de apresentação, já bate aquele sentimento de saudade e resta o sentimento de gratidão a todos os atores que se dedicaram por tantos meses para entregar esse espetáculo belíssimo para uma arquibancada lotada todas as noites. É um trabalho feito por muitas mãos. A gente tem aí mais de 80 atores voluntários, mas existe toda uma equipe de produção voluntária também, todos os setores da administração municipal envolvidos para entregar esse belíssimo espetáculo ao público, desde quando o público chega aqui no Complexo Usina Santa Bárbara até ao atendimento, né, as equipes de staff que nós temos, é realmente muita gente pensando, trabalhando para garantir esse conforto e a melhor experiência. Wander, eu sei que é muito cedo, mas eu gostaria de saber, para 2026, já há algumas projeções? Olha, o Via Crucis ele cresce a cada edição e ele é aguardado pelo público a cada edição. Eu sempre fico pensando no desafio, né, da dramaturgia, da direção artística, de construir uma obra diferenciada. Afinal, o público retorna aqui para o Complexo Usina Santa Bárbara para assistir o Via Crucis porque ele vai encontrar sempre uma nova obra. É o que a gente fala, é a mesma história, mas uma nova emoção. Então, em 2026, o público já pode chegar aqui com essa expectativa de assistir um novo espetáculo, com uma nova cenografia, com novos figurinos, com novos personagens. E é isso que dá a característica do espetáculo Via Crucis de ser um espetáculo sempre surpreendente e emocionante. Anderson Junk, direto de Santa Bárbara do Oeste, para a TV Todo Dia. Encerramos mais este bloco. No próximo, vamos falar da Tecnotêxtil Brasil, que começa nesta terça-feira na FIDAM, aqui em Americana. Voltamos já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Seis horas e 35 minutos e a Tecnotêxtil Brasil começa nessa terça-feira aqui em Americana, vai ser realizado na FIDAM.
um local apropriado para o evento. Vamos acompanhar a matéria de Isabela Brás. Uma das maiores e mais importantes feiras do setor têxtil do país, a Tecnotêxtil Brasil 2025, começa nesta terça-feira, na Feira Industrial de Americana, a FIDAM, e deve ir até a próxima sexta-feira, sempre das 2 horas da tarde até as 9 horas da noite. Organizada pela Febratex Group, o diretor Elvio Pompeu Júnior define a iniciativa como uma oportunidade única para profissionais da área, empresários e estudantes se atualizarem sobre as mais recentes inovações, tecnologias e tendências do mercado têxtil, com muitas novidades. Muitas novidades para indústrias de fios, fiação, tecidos, tecelagem, malhas, malharias, beneficiamento têxtil, que é a parte química, e para a confecção, né, que são as fabricantes de roupas, né, que é o que mais gera emprego na indústria têxtil. Essa edição da Tecnotêxtil Brasil reunirá mais de 300 expositores, apresentando soluções inovadoras em maquinários, tecidos, equipamentos e tecnologias, transformando o evento em um ponto de encontro essencial para a indústria têxtil. Tem muito conteúdo, né, bem diversificado, tecnologia, meio ambiente, tendências. Então, assim, recomendo muito, porque a feira é uma feira gratuita, onde a pessoa pode se atualizar vendo as máquinas funcionando em tempo real e também nas palestras, né, na nossa arena do conhecimento. Empregos esse que movimentam a nossa região e movimentam no Brasil cerca de 560 mil profissionais do ramo. Com 100% dos estandes vendidos e uma fila de espera para expositores para as próximas edições, a expectativa é de um público ainda maior do que a edição anterior, que contou com a participação de mais de 15 mil visitantes e, quem sabe, o interesse de novos empresários para ir aumentando esse ramo da moda. As mesmas tecnologias que estão lá na China hoje, que compete com o Brasil, estão na feira. Isso nos para tecnologicamente. Então, como é uma feira que ela é de 2 em 2 anos, então ela sempre vem com novidade, com lançamentos. E a gente sabe que precisa da tecnologia, logicamente, junto com o fator humano, né, para fazer uma indústria mais forte, com mais empregos. O brasileiro está cada vez mais empreendedor e a moda está sendo um caminho. Então, tem muitas marcas de moda sendo lançadas por pessoas que estão empreendendo e na feira o profissional pode encontrar muitas dicas boas para começar o negócio ou até para alavancar a sua confecção, que já é grande, né? As inscrições para visitantes podem ser feitas até o último dia do evento, mas é recomendável garantir a participação com antecedência devido à alta demanda. Mais informações podem ser conferidas no site tecnotextilbrasil.com.br. Eu acredito que quem ama o têxtil, quem ama a moda, não pode perder um evento desses. De moda, então, vamos falar de evento, prêmio, na verdade, internacional. Um fotógrafo da região é destaque internacional. E o Vladimir Catarino conversou com esse fotógrafo. Vamos acompanhar a reportagem? Daqui a pouquinho, então, a gente chama a reportagem. Vamos lá, daqui a pouquinho. Antes de a gente chamar essa do Vladimir Catarino, vamos falar de um trabalho importante que toda gestante gostaria de ter. Antigamente se falava em parteiras, mas hoje o nome mais conhecido são as doulas. E é tão importante, né? É tão fundamental para que a gestante tenha um parto natural, de forma natural e tranquila, com a ajuda dessas doulas especialistas no ramo. Vamos acompanhar a reportagem especial de Isabela Brás. O nascimento de uma criança é um momento único para todos os envolvidos. Para os pais que anseiam o dia durante 9 meses, para os familiares que ganham um novo membro e para a sociedade que passa a ter uma nova vida. Para sanar essa ansiedade no momento da vinda dos novos seres humaninhos ao mundo, há uma profissão que busca aconselhar e acolher essas mães antes, durante e após o nascimento. São elas as doulas. São elas como Meire, Denise, Paulina da Associação Doulas Primavera ou a jovem Mariane Trindade, nova na profissão, que explicam o trabalho realizado. A palavra doula vem do grego, que significa mulher que serve. Então, o nosso papel é estar 100% à disposição da mulher, ou de um modo geral da família, né, a mulher e o acompanhante, durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Então, a gente dá, durante a gestação, a gente dá apoio, passa toda a informação
Então a gente é como se fosse assim eu falo que é uma personal gestante. A gente oferece, fala tudo o que pode acontecer durante o parto, as intervenções, quando elas são boas, quando elas não são, quando elas devem ser feitas. E a partir dessas informações, então assim, no início a gente trabalha mais com informação, né? Passa alguns exercícios de respiração, ensina algumas posições que ela pode adquirir durante o trabalho de parto e tal. E a partir disso daí tudo, de todas essas informações, a gente ajuda ela e o acompanhante a montar um plano de parto. A gente tem as massagens, a gente tem as bolas, tem o chuveiro, tem a banheira. E o mais importante que a gente vê é que o municipal aceita 100% plano de parto, né? Eles tentam ao máximo trabalhar com a humanização. E os outros hospitais também que a gente trabalha, a gente sempre foi bem aceito com o plano de parto. E isso é muito importante, porque é informações que elas estão levando, né? Todo esse trabalho, zelo e cuidado são funções distintas e complementares neste contexto obstétrico. A doula não é uma parteira, nem substitui o acompanhamento médico. Por isso, a doula ela não é um profissional da saúde, como alguns pensam, né? Ela não tem essa formação acadêmica voltada para a área da saúde, como as enfermeiras, como os médicos. Então, os procedimentos restritos a esses profissionais, a doula não pode fazer, né? Como a ausculta fetal, como alguns procedimentos de pré-natal. Ela não tem essa função, né, de intervir nessa questão da saúde mesmo. Mas ela é responsável por preparar essa família, esse casal, para esse momento, né, do parto e também com orientações durante a gestação, para que eles possam ir fazendo as suas próprias escolhas. Então, com informações, né, para essa família, para que eles possam também tomar as próprias decisões, né? A doula ela não pode tomar decisões pelo casal. A importância é assim, a segurança, né, para a gestante, o apoio que a gente vai dar para elas, não só ali naquele momento, igual ela falou, a gente trabalha antes, durante e depois. Então, a gente vai dar aquele apoio, aquela assistência no tempo que for preciso. Não interessa, vai demorar 8 horas, 9 horas, a gente vai estar ali para sempre estar junto e estar ajudando. E uma coisa importante, a gente faz sempre aquilo que a mãe quer. Você quer que eu faça uma massagem? Sim. Vamos na bola? Vamos. Vamos na banheira? Vamos. Vamos no chuveiro? Vamos fazer uma caminhada. Então, assim, o que eu sinto que ela se sente segura quando a gente está aqui com ela. A gente chega, às vezes ela está assim com aquela, sabe, tensa, tudo. Você começou a conversar, ela muda até a feição. Ela já fica com outro ar, ela já começa a dar, assim, aquela importância da gente estar ali falando com ela. E a gente vai conversando, vai dando aquele apoio, vai falando para ela, vai chamando o neném que ela vem, igual hoje a Valentina. Chama a Valentina. A mãe foi chamando, então é uma coisa assim muito, muito, muito boa. Aqui a Valentina foi chamada no último dia 14 com a ajuda de Paulina. Sua mãe, Mariana, que já tem outros 3 filhos, teve a experiência de uma doula junto pela primeira vez. Foi um parto meio trabalhoso, mas graças a ela que estava ali do lado, estava me aconselhando a andar, a fazer agachamento, e tomar banho na água morna, fazendo a massagem, que é maravilhosa, e me ajudou bastante. E tem também quem já teve a experiência. Mariana deve ter seu 3º filho em agosto, sendo a 2ª experiência que ela tem com a doulagem. Ela também é doula, mas como ela mesma diz, é neste momento que ela é apenas mãe. O meu primeiro parto foi uma cesárea, então foi muito diferente do segundo parto, que foi um parto natural. Um parto natural eu tive o auxílio de doula, de enfermeiras, tive num ambiente tranquilo, com meu marido me apoiando. Estive na posição que a gente chama de banqueta, né? E foi muito bom, foi muito tranquilo. E estou gestante de novo e pretendo ter novamente um parto natural. Eu acho que na hora a gente é mãe, né? Então, apesar de saber, de entender o que está acontecendo, a gente precisa da equipe também. O protagonismo dos pais no cenário do parto só é possível com uma boa preparação, com informação correta, instruções e orientações que vão torná-los mais seguros e fazendo daquele momento único, sendo emocionante também para as profissionais. Desde que eu descobri essa atuação das doulas e descobri esse universo do parto normal,
dos nascimentos, né, e vi que existia esse papel de doula. Eu me interessei porque é uma experiência, e depois que a gente, né, passa a atuar como doula, a gente vê que cada nascimento é único, né, cada família traz algo novo para nós e algo que também transforma a cada uma de nós, né, que acompanha esse processo. Então é um privilégio muito grande, devido ao valor também da vida, que a gente consegue presenciar tanta emoção, né, pelas famílias que têm esse primeiro contato com o filho, e também de poder acompanhá-los durante a gestação, que é um tempo tão especial, né, para essa família. É um privilégio mesmo. Nesses 20 anos que a gente está aqui como doula e também por aí, a gente nunca teve uma paciente que não quisesse, né? É assim, a gente chega, se apresenta, fala qual é o nosso trabalho para elas, começa a mostrar, perguntar, a gente só vai fazer aquilo que ela gostaria que fizesse, a gente mostra as técnicas que são usadas, mas ela é que vai escolher, a gente orienta ela, orienta o acompanhante, põe o acompanhante para estar ali presente em todo momento. Então, assim, o que a gente sente é que a hora que a gente chega, a gente está ali 100% para ela. Então, ela se sente segura, ela, o acompanhante, se sente confiante, e a gente desenvolve esse trabalho que acaba sendo um parto mais rápido, um parto mais tranquilo. No pós-parto também a gente acompanha um pouco, a gente orienta a amamentação, a gente tenta fazer a primeira mamada, algumas vezes não dá, mas a gente tenta para que o bebê pegue corretamente, para que ela não venha ter problema depois. Então, assim, para nós, quanto doulas aqui, a gente só tem a agradecer que a gente acolhe ela e ela nos acolhe. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Tá aí um trabalho muito importante, né, gente? Vamos para um breve intervalo novamente. No próximo bloco, vamos falar sobre um adolescente que morreu afogado na Praia Azul, aqui em Americana. Voltamos já. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E neste bloco voltamos aí com uma fatalidade, uma informação de um adolescente que morreu afogado na Praia Azul. Esse adolescente de 15 anos, então, morreu na tarde do último sábado após se afogar na represa de Salto Grande, na Praia Azul, em Americana. Ele foi identificado como Enzo Gomes Machado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para prestar socorro à vítima. Mas chegando ao local, o jovem já havia sido retirado da água por pessoas que estavam na represa, em uma área de difícil acesso no momento do incidente. Então, vocês podem conferir, inclusive, essa informação completa
lá no nosso portal tododia.com.br. Só para complementar, o Enzo foi levado pelos bombeiros até o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, mas, de acordo com informações da Polícia Civil, foi constatado que Enzo teria dado entrada no hospital já sem vida. Enzo foi sepultado na manhã desta segunda-feira no cemitério Parque Gramado, em Americana. E agora nós vamos falar sobre uma operação da Polícia Rodoviária, prisões durante a Semana Santa na região de Campinas. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Andressa Oliveira. Durante a Operação Semana Santa Tiradentes 2025, a Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização das estradas paulistas. Em Campinas, 2 ocorrências chamaram a atenção pelas gravidades distintas. No sábado à noite, por volta das 7h20, um motorista de 75 anos foi preso após se envolver em um acidente no quilômetro 74 da rodovia Santos Dumont, sentido norte. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o idoso apresentava sinais de embriaguez. Ele confessou ter bebido momentos antes em um bar do Jardim Tatinga. O bafômetro confirmou 0,64 miligramas de álcool por litro de ar, mais que o dobro do limite permitido por lei. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação do condutor estava vencida há mais de 30 dias. O veículo foi recolhido e o idoso foi levado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Ele foi liberado após exame de sangue e depoimento, mas vai responder criminalmente. Já na madrugada de segunda-feira, um caminhão roubado foi recuperado na rodovia dos Bandeirantes, também em Campinas. A abordagem foi feita no quilômetro 84, sentido sul, após o veículo trafegar em zigue-zague pela faixa da direita. A vistoria técnica revelou que o chassi pertencia a um caminhão roubado em Santos no fim de 2024. O veículo circulava com placas falsas. O motorista, que não tinha habilitação, foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador. O passageiro com antecedentes foi liberado após depoimento. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. E agora a gente vai trazer informações do esporte na Série A3. Vamos chamar a vinheta? Sem vinheta, gente. Então vamos chamar a Série A3 de 2026, uma goleada e que conquista o acesso. União Barbarense, vai conquistar esse acesso e enfrenta o Paulista pela final da A4. Vamos saber todos os detalhes com João Victor Viana. O União Barbarense está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista. O Leão da 13 goleou o Araçatuba no sábado e se classificou para a final da Série A4 e conquistou o acesso de divisão no estadual. Antes da bola rolar, um clima que há muito tempo não se via em Santa Bárbara do Oeste. Torcedores se reuniram em volta do estádio 3 horas antes da bola rolar, fazendo muita festa, cantando e confiantes na vitória do União. O Araçatuba havia vencido o primeiro jogo por 3-2 e o União precisava vencer por qualquer placar, pois tinha vantagem no agregado. O público ultrapassou as 4.500 pessoas, por isso as filas nas entradas chegaram a virar os quarteirões. Todo mundo queria acompanhar o jogo mais importante dos últimos 13 anos da história do clube alvinegro. E quando o árbitro apitou o início do jogo, a realidade foi melhor do que o sonho. Com 10 minutos, o União já estava vencendo o adversário por 2-0. O primeiro gol saiu aos 4 minutos com o volante Natan Índio, que aproveitou a sobra de bola e foi feliz no chute de fora da área e fez um golaço. Aos 10 minutos, Messias aproveitou o rebote do escanteio, dominou a bola, ainda escorregou antes de também conseguir um belo chute para estufar a rede do Canarinho. Após o início avassalador, o União soube controlar muito bem o jogo e o adversário. E no contra-ataque, aos 27 minutos, foi mortal. Vitor Zaga recebeu em velocidade e serviu Masterson, que teve calma e categoria e colocou a bola no ângulo para mais uma vez explodir a toca do Leão. No intervalo, o mascote do União Barbarense foi provocar a torcida do Araçatuba, o que acabou gerando um grande desentendimento no campo, com membros da diretoria dos 2 clubes e da Federação Paulista entrando no gramado e tendo que retirar o mascote que quase foi agredido. O clube visitante ameaçou não voltar para o segundo tempo, mas voltou e acabou vendo a festa unionista aumentar com a finalização da goleada.
Messias, o camisa 10, de novo ele, aos 17 minutos, recebeu a bola na grande área e de canhota fez o segundo dele no jogo e o quarto gol do Leão da 13. Depois, foi só esperar o apito final e comemorar o tão sonhado acesso, feito que o clube não conseguia desde o ano de 2012. Em meio a muita comemoração, o técnico Rafael Pereira, que conquistou seu segundo acesso consecutivo na carreira, falou sobre o objetivo alcançado. Muito feliz por esse momento, muito feliz por esse acesso. Como eu tenho falado sempre, a campanha do União Barbarense ela se confirmou, se concretizou hoje com esse acesso, né? Então a campanha é indiscutível, uma campanha que não deixou dúvidas. Muito feliz, Santa Bárbara está de parabéns, o União Barbarense está de parabéns. E agora descansar, comemorar um pouco essa molecada aí que merece. O presidente do clube, Daniel de Castro, também falou sobre o momento e o acesso do União. Sentimento com muitas dificuldades, sentimento hoje valeu tudo as dificuldades. Essa torcida, a Cruz, do Inferno, todos os torcedores que não são da organizada merecem isso aí, e todos os colaboradores do União, todos os patrocinadores. E graças a Deus deu certo, subimos e vamos em busca do título. Mesmo com as comemorações e o principal objetivo já alcançado, o Campeonato Paulista ainda não acabou. O União Barbarense enfrentará o Paulista de Jundiaí na final da Série A4, sendo que o segundo jogo será novamente em Santa Bárbara do Oeste. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E vamos torcer para a União Barbarense, né? Já que o Rio Branco não conseguiu o outro acesso, a gente torce então pela cidade vizinha. Bom, vamos encerrar então agora o jornal. Começamos essa segunda-feira bem diferente. No primeira edição, no segundo e no terceiro não poderíamos encerrar de maneira diferente. Sobre o adeus a Papa Francisco, que foi o primeiro pontífice latino-americano e jesuíta da história da Igreja Católica, eleito em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Então, vamos deixar aqui as nossas homenagens a Papa Francisco, todos os fiéis, a gente tem aí imagens para encerrar, e vamos, claro, encerrar da mesma forma que nas outras edições, em silêncio, neste momento de luto a Papa Francisco.